Vamos avançar para o comentário com assinatura, hoje a cargo de Paulo Catarro, jornalista e comentador da Rádio Estádio. Bom dia, Paulo Catarro. Bom dia. Bom dia, bem-vindo à Rádio Estádio. Vamos então avançar com o teu espaço de opinião. Sei que queres começar com as queixas de arbitragem do Sporting a Jorge Sousa. O Clube de Alvalade parece que quer vetar o árbitro internacional do Porto, é isso? Pois, esta é uma opção que infelizmente vemos com frequência demasiada no futebol em Portugal, e que também a direção de Frederico Varandas, que prometia trazer muitas coisas novas para o futebol português, decidiu adotar perante a realidade que todos estamos a ver. Eu nunca fui favorável a nenhuma teoria de conspiração em nenhum assunto, também no futebol, porque acho que num campeonato com tudo aquilo que acontece, apesar daquelas contabilidades extraordinárias que nós vemos por vezes algumas pessoas fazerem sobre mais pontos ou menos pontos por causa do penalti ou do livre ou dos outros cartões que surgiram ou não, porque tudo isso é obviamente falacioso, porque as coisas quando acontecem no campo podem dar origem a outras completamente distintas, como bem sabemos, se formos todos intelectualmente honestos, e por isso mesmo eu, como se costuma dizer, não dou para este peditório da conspiração e de tudo aquilo que acontece se deva a decisões premeditadas de árbitros A, B ou C, ou de dirigentes dos árbitros para prejudicar o clube A, B ou C. E por isso mesmo realmente constrange-me um pouco ver o Sporting enverdar por este caminho, queixar-se tanto da arbitragem depois do jogo de Braga. Parece que realmente o Sporting fez uma exibição extraordinária e que só devido a erros grosseiros da equipa de arbitragem é que não saiu dali vencedor. Como sabemos, nada disso foi o que passou. O problema do Sporting nada tem a ver com as arbitragens, tem a ver sim com a gestão do plantel, a qualidade do plantel, porque o próprio jogo revelou a diferença entre as duas equipas. O Sporting Braga, além do 11 que tinha inicial, houve um determinado momento em que tinha, por exemplo, a aquecer dois jogadores, Wilson Eduardo e Trincão, que neste momento teriam lugar de caras na equipa do Sporting. Enquanto que o Sporting, das opções que tem, nós sabemos bem quais são, não é? Que são que não trazem rigorosamente nada de novo, nem acrescentam nada à equipa dirigida por Jorge Silas. Por isso, optar por, depois de mais uma derrota, em que a equipa fica a 22 pontos do líder à 19ª jornada, quando ainda faltam, portanto, 15, perdão, e depois de estar fora da Taça de Portugal, fora da Taça da Liga, e vir dizer que realmente, se for preciso, vamos fazer barulho também com as questões de arbitragem, só se for para corresponder ao barulho que tem feito muitas vezes nas bancadas do Sporting para contestar a direção e os corpos sociais de Frederico Varandas. Porque depois o que é extraordinário é que nunca se vê aqui que haja um aspecto de autoavaliação e nunca é minimamente criticado nem posto em causa o papel quer do diretor desportivo, o Viana, quer do team manager, Beto, e do próprio presidente, que assumiu que é ele que tem a gestão do pelouro do futebol. Por isso, foi ele que escolheu este treinador, depois de ter despedido Kaiser. Já tinha sido Kaiser uma opção desta direção, e realmente os resultados são aqueles que estão à vista. Vir tentar dizer que tudo isto se deve a uma teoria de conspiração por causa dos árbitros não quererem que o Sporting ganhe, acho que realmente é muito curto, e independentemente das campanhas que se possam organizar em órgãos de comunicação
oficiais ou oficiosos, em rádios, em jornais, em televisões. Acho que realmente há muita coisa para pensar e repensar no futebol do Sporting, sobre a gestão do futebol do Sporting, a qualidade que tem esta equipa, que realmente não está à altura dos pergaminhos do Sporting e que não tem condições para lutar por títulos. Essa é que é a realidade. E enquanto os sportinguistas não, a começar pelos seus dirigentes, não perceberem que têm que assumir claramente e sem sofismas esta realidade, o Sporting não vai passar disto e vai continuar a ter muitos dissabores, porque tem um calendário extremamente complicado na segunda volta do campeonato, e por isso acho que vai ser até muito difícil o Sporting garantir o terceiro lugar em face da competição, nomeadamente do Sporting de Braga, do Famalicão e até do Vitória de Guimarães e do Rio Ave. E há outros problemas também no Sporting, não é? Por fora das quatro linhas continua a contestação a Frederico Varandas e à direção. Parece que vai haver uma Assembleia Geral para se votar a destituição dos órgãos sociais. A situação financeira também é muito complicada, com a dívida ao novo banco. Não faltam problemas por Alvalade, não é? Bom, pois uma coisa origina a outra, não é? Com a falta de resultados, obviamente que a contestação que nunca desapareceu, a verdade é essa, e aqui acho que há a contribuição das duas partes. O Frederico Varandas nunca soube unir o Sporting, como era o lema da sua candidatura, e também um grupo de sócios muito ligados ao antigo presidente Bruno de Carvalho também nunca deu paz e sossego, nem estado de graça, se me permitem a expressão, para que houvesse alguma tranquilidade na gestão de Frederico Varandas, que depois, através das suas decisões, realmente começou a dar razão a que surgisse esta contestação, como todos temos observado. Por isso, há um pedido já feito há alguns dias, já há algumas semanas, por parte de um grupo de sócios, para convocar uma Assembleia Geral que tem como ponto único a destituição dos órgãos sociais, que está ainda para ser decidido pelo Presidente da Mesa da Assembleia, Rogério Alves, e eu sinceramente não estou a ver, desde que, e ao que parece isso acontece, desde que estejam reunidos os pressupostos com o número mínimo de votantes e de votos de sócios que possam convocar essa Assembleia, não estou a ver que Rogério Alves tenha outra alternativa que não convocá-la. E isso acho que vai ser mais um momento de profunda fratura e profunda divisão no Sporting Clube de Portugal. Porque como é que realmente, se os regulamentos são cumpridos, todos os requisitos estão formalizados, como é que se vai dizer que tem a ver também com a fundamentação? A fundamentação é óbvia, foi anunciada por estes elementos promotores que pretendem destituir os corpos sociais, alegando que a gestão não está a ser conveniente e que está a ser altamente lesiva para os interesses globais do Sporting. Por isso, espanta-me que tenha levado tanto tempo para que Rogério Alves tome uma decisão sobre isto, além de depois de termos dentro de pouco tempo as reuniões, as Assembleias Gerais Ordinárias, até para a aprovação das contas do ano anterior. Não estou a ver porque é que demora tanto tempo, e acho que vai ter que ser convocada, porque se não for convocada, estes elementos provavelmente irão recorrer a questões aos órgãos tribunais administrativos, e aí eu creio que seria dada a razão, e será absolutamente inevitável a convocatória de uma Assembleia Geral com este ponto para destituir os corpos sociais. Se isso vai ser alcançado ou não, pois isso já será outro assunto.
mas realmente não vejo nenhuma razão para se demorar tanto tempo e para que o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, que foi eleito na lista de Frederico Varandas, é bom recordá-lo, demora tanto tempo a validar esta decisão. E quanto às questões financeiras, a dívida com o novo banco continua a preocupar. Será que esta recente transferência de Bruno Fernandes vai conseguir apagar este fogo? Pelo menos este foco de incêndio. Quer dizer, vai ajudar a minorar um bocadinho, porque se tudo formos ver com todas as comissões e todas as parcelas que é necessário que o Sporting liquidar, quer para empresários envolvidos, quer para compromissos anteriores com a Sampdoria, de onde veio o Bruno Fernandes, quer depois para os compromissos que tem que fazer em relação à banca quando as transferências superam um determinado valor, que uma parte tem que ir logo para abater a dívida. O Sporting, em traços gerais, ficará com cerca de 29 milhões de euros desta transferência para já. Se forem atingidos outros objetivos, como se sabe, poderá pelo menos 10 milhões mais da transferência poderão ser ainda acumulados, só que também terá de haver aí alguma gestão desse dinheiro. E depois não é isso que possa resolver a situação, porque realmente as dívidas são muito elevadas. E a capacidade do Sporting fazer receita neste momento é muito limitada, a não ser que volte a antecipar receitas dos contratos televisivos, mas isso será hipotecar quase na totalidade o futuro do Sporting. Porque o que é certo é que se realmente fez bastante dinheiro em várias vendas, além de Bruno Fernandes, só nesta época vendeu-se Rafinha por 21 milhões, Base Doce, que foi quase vendida a preço de saldo, mas mesmo assim foram 8 milhões. Porque é isto depois que normalmente surpreende na gestão do Sporting. Foi-se buscar Sporar, que até pode ser agora uma bela surpresa, e pelos indicadores que me mostrou parece ser um jogador com qualidade, por 7 milhões, mas vendeu-se Base Doce por 8. Está a ser que é verdade que os valores de vencimentos são bastante distintos, mas a diferença não é assim tanta. Algum sportinguista percebe isto? Mesmo algum adepto de futebol percebe a lógica desta gestão? Que Base Doce ganharia mais 1 milhão de euros por época? 1 milhão de euros é que resolve a situação do Sporting? Parece-me óbvio que não, porque o Base Doce, com os gols que marcava, resolvia muitas situações à equipa leonina. Por isso, acho que realmente há aqui um emaranhado de questões que envolvem o Sporting e que podem, a meu ver, a muito curto prazo, explodir autenticamente e levar o clube para uma situação ainda mais complicada do que aquela em que se encontra nesta altura. E vamos ver realmente como é que as entidades bancárias, especialmente o Novo Banco e também um pouco o Milênio, vão gerir esta relação com o Sporting, já depois de terem perdoado a questão das VMOCs, ou pelo menos adiado essa situação durante 2 ou 3 anos, para o Sporting poder resolver a sua situação, mas com este estado de coisas vai ser complicado mudar este panorama. Muito bem. Estamos com o comentário com assinatura de Paulo Catarro, jornalista e comentador da Rádio Estádio. Estivemos a falar de Sporting. Vamos avançar agora para um dos temas do dia, que é a primeira mão das meias finais da Taça de Portugal, Benfica Famalicão, Académico Viseu, Futebol Clube do Porto. Sei que queres tocar neste assunto pelo facto de ser a única eliminatória da competição que é disputada a 2 mãos. Sim, em primeiro lugar gostava de salientar a presença
Académico de Viseu, uma equipa do escalão secundário, numa fase tão adiantada da competição da Taça de Portugal. Mesmo para o Famalicão é também uma presença de salientar, apesar da excelente temporada que a equipa está a fazer no campeonato principal da Liga Portuguesa, mas o facto de termos uma equipa como o Académico de Viseu nas meias finais parece-me digno de real, e importa salientar desde logo este facto. Mas depois realmente isto é uma coisa que eu gostaria de ver respondido e esclarecido por quem de direito, porque há muitos anos eu venho questionando e venho perguntando porque é que isto sucede, porque as meias finais são realmente realizadas a duas mãos, e é a única eliminatória de toda a competição que tem duas mãos, porque todas as outras, como sabemos, são realizadas apenas num jogo e são resolvidas ali, inclusive com recurso a pontapés da marca de penalti, se necessário, para decidir quem segue em frente na competição. E depois pergunto eu, e acho que se pergunta muita gente, mas porquê as meias finais então a duas mãos? Porque depois temos a final, que volta a ser só um jogo, não é? Porque esta originalidade de incluir aqui uma eliminatória a duas mãos nesta fase? Qual é o objetivo? Traz mais receitas com os jogos da meia da semana, como sucede hoje e como vai suceder depois na próxima semana, a horas, algumas delas perfeitamente impróprias, com jogos a começarem às 9 da noite? É uma situação que realmente não lembra a ninguém, e depois penso que uma competição, para ser justa e igual para todos, tem que ter as mesmas regras do princípio ao fim. E esta não só tem figurinos diferentes nas diversas fases da competição, como chegou a ter, inclusive, nos oitavos de final, jogos em que foram aplicados, em que foi aplicado o VAR em 4 jogos, em 4 dos 8 jogos, e nos outros 4 não houve possibilidade de aplicar o VAR. Ora, parece-me que tudo isto desvirtua por completo aquela grande máxima que tanta gente defende e com que enchem normalmente a boca, que é da verdade desportiva. Mas a verdade desportiva passa por ter regras claras, de princípio ao fim, iguais para todos, e nada disto acontece, nem na Taça de Portugal, que é uma organização da Federação Portuguesa de Futebol, que ainda assim tem um nível organizativo e profissional muito superior ao da Liga de Clubes. Mas isto acontece há anos, esta história das meias finais da Taça de Portugal ser duas mãos. Porquê só as meias finais? E porque qual a razão, que justificação desportiva ou financeira é que há para isto? Ninguém sabe responder. E os clubes ainda são, depois, aí com alguma razão, ainda são sobrecarregados com mais uma partida. Aqueles que têm de a fazer, como é óbvio, chegam a esta fase. E depois estamos, como vemos, com as meias finais a ficarem decididas no mês de fevereiro, e depois vamos ter a final no final de maio, para uma competição. Todo o calendário me parece, portanto, um perfeito absurdo, e para mim nada disto faz sentido, e seria bom que um dia pudéssemos ser esclarecidos. Eu pelo menos gostava de tentar perceber qual é a lógica que preside este tipo de decisões. Muito bem, Paulo. Vamos então para o ponto final do teu comentário com assinatura, e que tem a ver com a polémica do fim de semana e o adiamento de sábado para domingo do jogo do Santa Clara com o Passos Ferreira. A equipa da Capital do Móvel protesta o jogo, acusa a Liga de mentir, tudo por causa das marcações do relevado e ao mau tempo, cal viva pelo meio. Tanta polémica no século XXI já não se usa, pois não, Paulo?
Pois, realmente no futebol português acontece de tudo, e este é mais um exemplo disso mesmo. O que está aqui em causa realmente é o adiamento do jogo entre o Santa Clara e o Paços de Ferreira no último sábado nos Açores, porque as marcações do campo não estavam visíveis, e a equipa de arbitragem decidiu adiar o jogo porque isso não acontecia. Alegadamente, segundo o Santa Clara e segundo a Liga, seria essa situação teria sido provocada pelo mau tempo, pela chuva que caiu sobre o Santa Ponta Delgada, que é muito frequente, isso todos o sabemos. Mas realmente, em face hoje das tecnologias que existem, faz um pouco de impressão como é que não há material suficiente e capaz de colocar as marcações perfeitamente visíveis, sem ter de recorrer a cal viva, que até inclusivamente é perigosa para a integridade física dos jogadores. E isto passa logo por um pecado original, que é a Liga, no início da época, preocupa-se pouco ou nada com a qualidade dos relevados e com a qualidade dos estádios onde são praticados os jogos. Esse é que é um dos pontos principais com que a Liga se deveria preocupar, e isso nunca acontece. Nós vemos os jogos da Primeira Liga a realizarem-se em estádios em relevados, que são verdadeiras aberrações. Portanto, se os relevados não estão em condições, não podem ser aprovados, ponto final. Mas não, isso nunca acontece, como bem sabemos, não é? Todas as equipas jogam nos seus estádios, e depois vemos os relevados, muitas vezes até em setembro, já completamente carecas, passo o termo. Vemos outros, como o estádio do Nacional, onde joga o Bolonenses, está num estado perfeitamente lastimável, mas realmente não se percebe como é que chegamos a um ponto de não haver condições, porque já houve intempéries muito mais violentas nos Açores do que aquela que se verificava no último sábado. Por isso a questão coloca-se se realmente qual a verdadeira razão que levou ao adiamento do jogo entre o Santa Clara e o Paços de Ferreira. Porque o presidente do Paços de Ferreira vem a seguir afirmar taxativamente que a Liga mentiu. Estou a citar. Quer dizer, como é que, se há um dirigente de um clube que diz que os responsáveis da Liga estão a mentir num assunto tão concreto, é uma afirmação de uma gravidade extrema, a que a diretora executiva respondeu dizendo apenas que que o Paços de Ferreira tem todo o direito de protestar, e será o Conselho de Disciplina então a decidir quem tem razão. O Presidente diz que a Liga está a mentir e tudo fica calmo, ninguém se interroga mais nada sobre o que é que está a acontecer no futebol em Portugal. O que é que sucedeu realmente naquele sábado, naqueles bastidores? O que é que os delegados da Liga disseram? O que é que estavam lá a fazer? O que é que viram? A própria equipa de arbitragem? Isto é realmente possível, ter uma entidade que gera o futebol português em que os seus elementos podem mentir? Quer dizer, há tantas questões que se levantam, que derivam deste assunto, que realmente eu fico completamente ciserado ao verificar a leviandade e a leveza com que se encaram estas situações. É certo que já vimos muita coisa no futebol português, mas eu acho que isto ultrapassa tudo aquilo que é admissível, e espero bem que o Conselho de Disciplina tome uma medida rápida e urgente e decida sobre este caso, e que depois daí se extraiam as devidas consequências, a começar pela própria direção da Liga de Clubes.
Muito bem. Paulo Catarro, ficou então o comentário com assinatura do jornalista e comentador da Rádio Estádio, terça-feira, 4 de fevereiro de 2020. Obrigado, Paulo. Até para a semana. Ficou então... Bom dia, obrigado. Bom dia. Ficou então o espaço de opinião de Paulo Catarro, jornalista e comentador da Rádio Estádio.